Fala galera ligada aqui no Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, passando aqui para te atualizar ainda mais das notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, mais uma vez, eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no Vasco Connection é de graça, não custa nada. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que tem vídeo novo aqui no Vasco Connection. Você já percebeu que o nosso Eduardo Ferrari já está voltando aos poucos, fazendo vídeos pela manhã, trazendo informação, opinião contundente do nosso Eduardo Ferrari, parceiro demais, meu irmão Eduardo Ferrari, que já está se recuperando, está fazendo fisioterapia, está reclamando do fisioterapeuta que está pegando pesado com ele, mas é assim mesmo, já falei para ele. Vai estar doendo, é porque está melhorando. Bacana demais, nosso Eduardo Ferrari daqui a pouquinho vai estar completamente restabelecido e vai fazer vídeos, lives, transmissões aqui no Vasco Connection e a gente conta com a sua inscrição e, claro, deixar o like sempre e compartilhar porque ajuda bastante. Chegando aqui nessa terça-feira pela manhã, ontem lá no canal Atenção Vascaínos fizemos uma grande homenagem ao Roberto Dinamite, que há um ano nos deixou, mas agora a gente deixa aqui a questão das homenagens ao Roberto e trazer as informações para você ligado no Vasco Connection. O Vasco divulgou agora há pouco uma informação importante, a gente já tinha dado essa informação aqui no canal. Figueiredo, foi confirmado o empréstimo do Figueiredo ao Curitiba até o final de 2024, o Vasco mandando mensagens para o próprio jogador de sucesso, ele que teve mais de 100 jogos pelo Vasco, mas não faz um gol profissionalmente desde 2022. Passou o ano de 2023 inteiro sem balançar a rede o nosso Figueiredo e agora vai jogar lá pelo Curitiba. Muito boa sorte para ele, que era um promissor jogador, foi artilheiro da Copinha em 2022, mas acabou não acontecendo no profissional do Vasco. Tomara que esse empréstimo seja bom para a carreira do jogador, que ele tenha grande sucesso, porque é um menino do bem, é um grande jogador, um grande atleta, mas jogador no Vasco acabou não rendendo tanto quanto a gente esperava pelo que fez na base do Vasco. Mas boa sorte para o Figueiredo, é um menino bacana, um cara de família, e a gente tem certeza que ele vai dar muito certo no futebol, mas no Vasco acabou não acontecendo. O Vasco, que já está viajando nesse momento para a Punta del Oeste, deve chegar à noite, tem várias conexões, deve chegar primeiro em São Paulo e divulgou a lista dos jogadores que vão disputar na verdade vão participar dessa pré-temporada. Tem um torneio amistoso lá de Mar del Plata, enfim, a gente vai trazer aqui a lista. Eu vou falar para vocês aqui, eu vou pegar minha colinha aqui para trazer a lista dos jogadores que vão para o Uruguai participar dessa pré-temporada. São eles, os goleiros Léo Jardim, Rols, Pablo e Alan. Zagueiros Medel, Maicon, João Vitor, Léo e Rojas. Os dois contratados pelo Vasco vão para essa viagem ao Uruguai. Laterais Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Piton e o jovem Matheus Julião, que estará nessa pré-temporada. Volantes Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Jair e JP. Ele que estava disputando a Copinha, jogou o primeiro jogo, voltou ao time profissional e vai fazer parte da pré-temporada do Vasco. Os meias, Payet, Paulinho e Praxedes. Ou seja, o Vasco ainda não confirmou a questão do Praxedes, mas foi bem encaminhado esse novo empréstimo dele e já vai, inclusive, para a Punta del Oeste fazer a pré-temporada. Os atacantes, Verrete, David, recém-contratado, Rossi, Eric Marcos, Serginho e Ryan. E ficaram no Rio de Janeiro, em princípio, para disputar o Campeonato Carioca. Tem até umas informações meio importantes em relação a isso. Goleiros, só o Alexander, por enquanto. Zagueiros, Miranda, Capasso e Zé Vitor. O Capasso ficou no Rio de Janeiro para manter a forma, por conta da contusão que ele teve na lombar no ano passado, vai disputar as primeiras partidas do Campeonato Carioca, que vai ser importante para o Capasso, para saber se ele vai continuar ou não no Vasco, mas é um jogador que foi contratado a peso de ouro no ano passado e acabou ainda não rendendo. Volantes, Barros, ele que ficou um pouco em baixa com o técnico Ramon Dias. De Luca, na mesma situação do Capasso, voltando de contusão, vai disputar o Campeonato Carioca. E o Rodrigo, que a gente não sabe se vai mesmo ser emprestado para o Guarani, mas pelo menos está nessa lista que ficaram no Rio de Janeiro. Meia Marlon Santos, jogador da base, estourou a idade e vai participar, além do atacante Orediano. Essa é uma informação importante. O Orediano tem contrato com o Vasco até o final de 2027.
Mas, em princípio, segundo o staff do jogador, ele não quer continuar no Vasco para essa temporada. Quer ser negociado com o futebol da Argentina, voltar à Argentina. O Vasco tem contrato longo com o jogador, vai aceitar uma proposta, mas que seja boa para o Vasco, principalmente financeiramente. Gastou-se muito com esse jogador, 20 milhões de reais, uma das maiores contratações da história do Vasco. Então a gente fica na expectativa. O que vai acontecer com o Herediano? Se ele vai disputar as primeiras partidas do Campeonato Carioca, se vai ser negociado por empréstimo, negociar em definitivo, a gente fica na espreita e qualquer situação em relação ao Herediano, a gente vai trazer aqui no Vasco Connection. Informações importantes, o Vasco ontem no basquete perdeu para o Flamengo no Novo Basquete Brasil, mas um jogo, olha, com uma arbitragem muito polêmica, para não dizer outra coisa. O Vasco jogou muito bem, mas teve muitas faltas que aconteceram para o Vasco não marcadas pela arbitragem e do outro lado lhe marcavam tudo. Mas mesmo assim o Vasco fez um jogo duro. No finalzinho do jogo o Vasco até vencia por um ponto, mas o Flamengo jogando no Maracanãzinho com torcida toda deles, porque no mando de campo no Novo Basquete Brasil, a equipe quando tem adversários do mesma cidade, só uma torcida pode estar presente. E mesmo assim, com uma torcida apenas, o Flamengo ainda teve confusão fora do Maracanãzinho, duas torcidas organizadas deles brigando entre si. Para você ter uma ideia de como está a questão violência nos ginásios e também no futebol carioca. Tem que se pensar e a polícia precisa fazer o seu papel. Mas enfim, a gente acabou perdendo. O Pedro Ortega, que é o dono da R10 Score, que faz o financiamento do basquete, fez até uma publicação muito forte nas suas redes sociais, mas exaltando o grupo de jogadores do Vasco, que faz uma bela campanha nesse Novo Basquete Brasil. Na Copinha, o Vasco foi bem, pelo menos em resultado. Venceu o Potiguar por 2-0, mas a atuação também não foi boa. O time venceu apenas por 2-0, com 2 gols do Paixão, atacante que está sendo como se fosse um centroavante da equipe, mas uma partida muito ruim do time do técnico William Batista, que antes da competição vislumbrava ser um dos favoritos ao título. E nesse momento não está demonstrando muito assim não. As atuações do Vasco são muito ruins. Empatou no primeiro jogo com o Macapá e agora venceu o Potiguar. Tem 4 pontos, segundo colocado do grupo 29, vai disputar o próximo jogo contra o Flamengo de Guarulhos, o Flamengo jogando em casa, o Vasco tendo que vencer ou até mesmo empatar para se classificar. A vitória mantém o Vasco como primeiro colocado desse grupo 29, o que vai ser importante também no restante da competição da Copinha. Trazer detalhes importantes para vocês também ligado aqui. Estou aqui na minha colinha, a questão do Figueiredo já passei. O Vasco que viajou, também passei essa informação. Jogadores para confirmar algumas informações. Gabriel Peck. O Alexandre Matos, ontem na coletiva, falou muito sobre a questão do Gabriel Peck, tentando desenrolar um pouquinho ali, mas ele conta muito com o jogador. Só que é uma negociação que passa muito sobre acima dele. Se o Vasco quiser negociar, se o próprio jogador quiser sair, é uma proposta grande do futebol dos Estados Unidos, do Los Angeles Galaxy. Em princípio, o Vasco não queria negociação, pelo menos a comissão técnica não queria a saída do Gabriel Peck, mas é uma questão maior, é uma questão da Vasco da Gama SAF, é uma questão do próprio jogador e seus agentes. A gente fica aqui na espreita. O que mais provável é que ele seja mesmo negociado, o Gabriel Peck. Por uma questão menor de porcentagem, o Vasco ficando com a porcentagem dos direitos do Gabriel Peck e a ter algum mecanismo que o Vasco possa vencer, receber dinheiro em relação às atuações do Gabriel Peck. Pegar alguns números, algumas partidas, fazer um número de gols, até uma convocação, enfim, e o Vasco teria como receber alguns valores em relação às atuações do Gabriel Peck nos Estados Unidos. É provável que ele seja negociado, mas oficialmente até agora ainda não aconteceu essa negociação. Praxedes, como eu disse, já inclusive está na delegação viajando para o Uruguai. O Vasco ainda não oficializou o empréstimo do jogador, mas já está praticamente tudo certo, até por conta dessa questão da própria viagem do jogador. A questão do Robert Rojas, inclusive também está na delegação viajando para o Uruguai, mas até agora ainda não foi confirmado oficialmente nas redes sociais do Vasco como novo contratado. Mas já está no Brasil, fez todos os exames e a gente fica na espreita e deve acontecer essa informação de hoje, não passa principalmente essa questão da confirmação do Robert Rojas como jogador do Vasco. Paraguaio, 27 anos, que estava no River Plate, chega por empréstimo até o final do ano. Essas são as informações de momento. O Alexandre Matos ontem deu uma coletiva. A gente trouxe aqui no Vasco Connection um vídeo com Flávio Dias. O próprio Eduardo Ferrari comentou hoje muito aqui no início da live. Ontem também tivemos a live lá do Mundo Ed transmitida aqui no Vasco Connection. Eles comentando muito sobre essa questão da coletiva do Alexandre Matos. Mandar um abraço para todo mundo lá
do Mundo Ed, do Gui, do próprio Edmundo, que participam e fazem esse canal lá com muita opinião e muita informação também. Grande abraço a todos vocês, obrigado pelas mensagens de carinho ontem, pelo meu aniversário, também aqui no Vasco Connection. Todas as mensagens positivas para a recuperação do nosso Eduardo Ferrari também fazem parte e fazem o coração ficar ainda mais quente aqui no canal Atenção Vascaínos e também no canal Vasco Connection. Tamo junto, grande abraço, ótimo restante de terça-feira. A gente volta a qualquer momento aqui no Vasco Connection para te deixar muito bem atualizado. Grande abraço, valeu, fui!